Bom dia, meninos, tudo bem? Olha só, aqui é o professor Rafael, professor de Biologia e Química de vocês. E como vocês viram no planejamento que eu mandei na segunda-feira na plataforma lá do Google Classroom e também nos grupos de WhatsApp, perceberam que, na verdade, ontem seria a correção da lista de exercícios de Biologia, que é essa aqui, ó, que fala sobre os tipos de célula, tá? O que acontece é o seguinte, ontem eu não consegui postar essa atividade porque eu estava gravando outras videoaulas, aí hoje eu vou postar para vocês. Eu acredito que dessa forma fica mais fácil para que vocês entendam o conteúdo e numa linguagem mais clara e mais objetiva. Bem, essa aqui é a aula 10 de Biologia, né? Para quem está acompanhando no Google Classroom, as correções geralmente eu faço via digital, então eu digito as respostas e mando para vocês. Só que agora eu vou fazer a correção usando o quadro, que eu acho mais tranquila, tá? Então pode ser que demore um pouco por conta da escrita mesmo, do processo de escrever no quadro. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno, vai abrir aí nessa lista de exercícios, essa aqui, tá? Da aula 9, que fala sobre tipos de células. Você vai pegar o seu caderno e vai conferir a sua resposta. Se ela estiver parecida, deixa. Se não, aí você apaga e faz a correção junto comigo. Beleza? Só lembrando, ontem foi dia 19, né? E porque na hora de colocar no seu caderno, coloca no cabeçalho dia 19, não põe dia 20 não, tá bom? Vamos lá, olha só. Aqui, a primeira pergunta, vou até colocar aqui, ó. Vamos lá. A primeira pergunta diz assim, ó, diferencia uma célula procariótica de uma célula eucariótica. Então, essa aqui não é difícil. Na verdade, vocês vão precisar sempre estar lembrando dessa diferença, tá? Ela é muito tranquila. O que você tem que lembrar com relação à procariótica e eucariótica? É porque, assim, ó, geralmente, as células eucarióticas, geralmente não, na maioria das vezes, a célula eucariótica, ela vai ter a membrana, ó, membrana plasmática, e aí ela também vai ter, além da membrana plasmática, ela vai ter o núcleo. Então o que acontece? O material genético, geralmente ele fica contido dentro desse núcleo. A linha é essa de falar geralmente. Ó, ele está contido no interior do núcleo. E essa membrana que forma o núcleo, ela tem um nome, o nome dela é carioteca, ou membrana nuclear. Isso aqui, ó. A gente fala carioteca. Por isso que as células que apresentam carioteca, nós chamamos de eucariótica. Ó, eucariótica. Aí, ó, eu significa verdadeiro, que tem. Então, eucariótica, verdadeira carioteca. Certo? Então, ó, as células eucarióticas, principal característica delas é a presença de uma membrana nuclear, onde o DNA fica guardado lá dentro. Observa, presença de núcleo apenas nas células eucarióticas, tá certo? As células procarióticas, como por exemplo as bactérias, elas não têm isso. O que acontece é o seguinte, ó, elas vão ter lá a sua membrana, que fica na parte externa. Aqui dentro ela vai ter algumas estruturas que chamamos de ribossomos. E o DNA delas, ao invés de ficar contido no interior do núcleo, eles vão ficar solto aqui, ó. Então o DNA delas é solto. Elas não têm núcleo. Portanto, eu chamo essas células aqui de células procarióticas. Mas aí você deve estar se perguntando assim, tá, como eu vou escrever isso no meu caderno? Você vai escrever da seguinte maneira, olha só. As células eucarióticas apresentam membrana nuclear, ou seja, tem núcleo.
membrana nuclear, e dentro da célula eucariótica, para quem está fazendo exercício certinho, que eu sei que tem alguns que estão só copiando, dentro da célula eucariótica você também tem algumas estruturas que vão realizar diferentes funções. Por exemplo, nós temos a mitocôndria, que é responsável pela respiração da célula. Nós temos os lisossomos, que são responsáveis pela digestão da célula. E aí o que é importante você saber com relação a isso aqui? É o seguinte, quando eu estou falando de célula eucariótica, ela tem essas organelas membranosas, com membranas. A procariótica não tem. Eucariótica é mais complexa, tem mais organelas, tem mais estruturas membranosas dentro dela. Procariótica não tem. Ela é mais simples, tá? Eu vou anotar isso aqui rapidão para vocês anotarem no caderno de vocês aí também. Ó. As células eucarióticas apresentam membrana nuclear e organelas membranosas em seu citoplasma. Já as células procarióticas, não possuem núcleo Então você vai observar que a diferença principal entre elas está na estrutura. Uma tem núcleo, a outra não. Uma tem organelas, a outra não. Certo? Vou deixar vocês darem um print aí na tela para vocês copiarem a resposta. E aí eu passo para a questão 2. Então olha só, agora a gente veio para a questão 2, eu apaguei o quadro, né? E aí nessa questão 2, eu até fiz um desenho aqui para a gente respondê-la. Olha o que pergunta na questão 2. A célula eucariótica pode ser do tipo vegetal ou animal. Escreva as estruturas que estão presentes apenas na célula vegetal e suas respectivas funções. Então, olha só, eu fiz um desenho aqui de uma célula vegetal. E o que você tem que observar? Ó, membrana, essa aqui que está de preto, né? O citoplasma, e aqui nós temos o núcleo. O núcleo é o que vai indicar que ela é uma célula eucariótica, tá? Só que dentro da célula vegetal e da célula animal, tem estruturas que elas compartilham que são as mesmas. Por exemplo, mitocôndria, a célula animal e a vegetal tem. Então, as duas vão ter essa estrutura, mitocôndria. Você tem os lisossomos, que fazem a digestão celular. As duas também têm. Só que existem estruturas que são específicas da célula vegetal, que apenas elas vão ter. E aí essas, vocês precisam saber a diferença. Eu coloquei aqui uma setinha indicando essas três estruturas diferentes que elas têm, exclusivas da célula vegetal. A primeira que eu vou pôr aqui é o vacúolo. Ó, vacúolo. Só que no exercício, eu peço para que vocês coloquem as funções. E aí eu vou anotar aqui a função do vacúolo. Qual que é a função principal dele? O vacúolo ele armazena substâncias. Então, quando a célula vegetal precisa guardar nutrientes ou guardar substâncias, água, por exemplo, controlar a quantidade de água dentro dela, ela vai armazenar dentro dessa estrutura. Essa estrutura ela vai inchando, armazenando substâncias, e quando a célula precisa, ela vai lá e utiliza as substâncias que foram armazenadas nesse vacúolo. Então, a principal função dele é essa aqui, ó.
Essa aqui é a principal. Só que também o vacúolo pode fazer a digestão de algumas substâncias. Professor, mas digestão? Sim. Ele pode ajudar na digestão porque tem alguns vacúolos que ficam aqui dentro que têm enzimas digestivas, então eles vão acelerar o processo da digestão. Obviamente que essa função é principalmente dos lisossomos. Só que tem algumas substâncias que até os vacúolos eles conseguem fazer essa digestão da célula, tá? Além disso, ela também pode controlar o pH da célula, tá? Ok? Outra estrutura que está presente também na célula vegetal é a parede e aí você vai observar o seguinte, ó, você tem a membrana e a parede celular é como se fosse um reforço, tá? Então, ela é uma outra membrana que envolve a célula e ela é constituída principalmente de celulose. Eu sempre falo para vocês na sala o seguinte, por que quando você come alface, beterraba, você vai olhar o seu cocô, tá lá ainda um pedacinho de alface, um pedacinho de milho. Por quê? Porque as plantas têm celulose e o nosso corpo, ele não consegue digerir a celulose. Então ela forma fibras que vai ajudar na eliminação das fezes. Por isso que é importante a ingestão de fibras, para ajudar na formação do bolo fecal, tá? Do cocô mesmo. Então, essa celulose presente na parede celular que ajuda a planta em vários sentidos, como por exemplo, qual é a função da parede celular? Primeira, você tem que lembrar, ela fornece resistência celular, ou seja, o que acontece? Quando a célula está quase se rompendo, a parede celular não deixa. Então, às vezes, a planta começa a armazenar muita água, dependendo do ambiente onde ela está, e aí a parede celular não deixa a célula se romper. Isso é bom, tá? Outra coisa também que é importante, que a parede celular exerce essa função, que é a de proteção, tá? Então, por exemplo, ela fornece proteção para a célula, ok? Então, a parede celular tem essa função de resistência, ela tem essa função de proteção. A parede celular também tem a função de junção das células, para que uma célula vegetal possa se juntar na outra, né, para formar o tecido da planta. E aqui em cima eu coloquei uma estrutura que ela é muito conhecida, que geralmente os professores perguntam para vocês toda vez. Fica a dica, eu sempre vou perguntar para vocês até o terceiro ano, que é essa estruturazinha aqui, ó, chamada de cloroplasto. Só que assim, o cloroplasto, ele é uma estrutura dentro de várias outras que tem na célula vegetal. A célula vegetal, ela tem, além dos cloroplastos, elas têm outras estruturas chamadas de plastídeos. O que são esses plastídeos? Você vai lembrar dessa palavra, plastos, tá? Plastídeos são um conjunto de estruturas que vão desempenhar diferentes funções dentro da planta. A principal, que a gente mais cobra, que é mais cobrado de vocês e que vocês precisam saber, e precisa de fato, é o cloroplasto, que ele está com a função principalmente relacionada com a fotossíntese, tá? Então, são os cloroplastos que a luz vai ser absorvida e essa luz vai ser utilizada na fabricação do alimento da planta, no caso, a fotossíntese, tá? É dentro do cloroplasto que nós vamos ter aquela estruturazinha que dá cor verde para as folhas, chamada de clorofila, tá? Então você tem lá a folha, né? Por que ela é verde? Geralmente as pessoas perguntam, porque ela tem clorofila. A clorofila fica onde? Dentro do cloroplasto, certo? Existem outros plastídeos, né, que também têm presença na planta, como por exemplo, leucoplasto. Olha o nome plasto aqui, ó, plasto. O leucoplasto, ele ajuda no armazenamento de substâncias também. Nós temos os cromoplastos. Cromo significa cor. Então, geralmente, aquelas plantas que vocês veem coloridas, né,
o IP roxo, o IP rosa, o IP amarelo, é por causa da presença do cromoplasto, tá? Pode ser diferentes cores, ok? Então essa aqui é a questão 2, as 3 estruturas principais e as suas respectivas funções. Vou dar um tempinho para vocês anotarem e vou para a questão 3, 4 e 5, certinho? Voltei. Bem, depois de fazer uma reunião com os professores do recreio, né? Voltamos aqui para a correção. Vamos lá, questão 3. Organismos procariontes apresentam células mais simples, a gente viu isso na questão 1, que não possuem um núcleo organizado. São exemplos de seres procariontes. Simples essa. A. Bactérias, bactérias são procariontes. E plantas, planta não é. B. Bactérias e cianobactérias. Essa aí é a correta, tá? Depois as outras, eu vou ler só por desencargo de consciência. Mas olha só, letra C, animal e planta, não é procarionte. Fungo e bactéria, fungo não é procarionte, bactéria é. Protozoários e bactérias, protozoários não é procarionte, bactéria é. Então a resposta certa é a letra B. Tá? Anota aí, letra B. As cianobactérias, ciano vem de azul. É porque elas são, quando você olha no microscópio, elas têm uma coloração meio azulada. Tá? Questão 4. Os procariontes diferenciam-se dos eucariontes porque os primeiros, entre outras características. No caso, ele está falando dos primeiros, é dos procariontes, tá? Então vamos lá. A gente vai ver qual característica é dos procariontes. Vamos lembrar? Não tem núcleo, então o DNA fica solto no citoplasma. Letra A. Possuem material genético como os eucariontes, mas são anucleados, ou seja, não tem núcleo. Ó, vamos ver as outras. Não possuem material genético. Errado. Procarionte tem DNA. C. Possuem núcleo. Já para de ler aí, porque a gente sabe que elas não têm. D. Possuem material genético disperso no núcleo. Não tem núcleo. Letra E. Possuem núcleo e material genético. Já está errado. Então a letra A. Gente, parece que quando a gente vai falando para a câmera, a gente passa a adquirir uns hábitos que eu não entendo. Assim. Eu estou aqui mexendo igual uma gangorra aqui. Número 5. A célula vegetal apresenta algumas estruturas que permitem distingui-la de um animal. Entre as alternativas a seguir, marque aquela em que encontramos apenas estruturas ausentes em uma célula animal, ou seja, tem na vegetal e não tem na animal. Letra A. Parede celular, peroxissomos e mitocôndria. A gente viu que mitocôndria e peroxissomos tem. Plastos, parede celular e lisossomo, não é essa. Clorossomo, lisossomo e vacúolos, não é essa. Parede celular, plastos e vacúolos. É essa aí que é a alternativa certa. Tá? Letra D. Então é isso. Vejo vocês numa próxima aula, em outro momento. Beijos saudosos para vocês e até a próxima.